Saudações, sejam bem-vindos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ikhwatal muslimin. Bem, alhamdulillah, estamos chegando ao final dessa primeira série da corrupção ortodoxa das escrituras. Fizemos um resumo e alguns comentários do livro The Orthodox Corruption of Scripture. Muito interessante. Aqui, inshallah, vamos fazer um arremate de tudo que a gente estudou e chegar a algumas conclusões. Bem, hoje falaremos sobre cristianismo, um desafio à lógica. Então vamos lá, vamos ao vídeo. A ampla diversidade do cristianismo primitivo, com suas variadas estruturas sociais, práticas e crenças, só era igualada pela diversidade dos indivíduos que a compunham. Entre eles estavam os transmissores anônimos de seus textos, escribas que, sem dúvida, não constituíam um monólito. Infelizmente, não sabemos nem quem eram essas pessoas e somos pouco informados sobre o nível de educação, classe ou posição social delas dentro ou fora da comunidade cristã. Eles são os transcritores sem nome e sem rosto de textos que vieram a se tornar as Sagradas Escrituras cristãs. Os escribas proto-ortodoxos dos séculos II e III ocasionalmente modificaram os seus textos das Escrituras a fim de fazê-los coincidir mais estreitamente com as suas doutrinas. Como foi desenvolvida a doutrina ortodoxa? A doutrina ortodoxa foi desenvolvida em resposta a uma série de conflitos com grupos defensores de pontos de vista diferentes. De um lado, os adocionistas afirmavam que Cristo, alayhi salam, era um homem e não divino. Do outro, os docetistas afirmavam que Cristo, alayhi salam, era completamente divino e homem apenas na aparência. Ainda os separacionistas afirmavam que Cristo, alayhi salam, era dois seres, o homem Jesus e o divino Cristo. Quando foi desenvolvida a doutrina ortodoxa? Ao longo dos primeiros séculos depois de Cristo, alayhi salam, até o refinamento das suas nuances paradoxais no século IV, por ocasião dos concílios de Nicéia, 325, e Calcedônia. Ao longo dos primeiros séculos depois de Cristo, alayhi salam, até o refinamento das suas nuances paradoxais no século IV, por ocasião. Ao longo dos primeiros séculos depois de Cristo, alayhi salam, até o refinamento das suas nuances paradoxais no século IV, por ocasião dos concílios de Nicéia, em 325 d.C., e de Calcedônia, em 451 d.C., aí no caso, século V. Qual é o conteúdo elementar da doutrina ortodoxa? Jesus Cristo, alayhi salam, era Deus, mas também um homem, e mesmo assim um ser único e indivisível. Era eterno, mas nascido de uma mulher. Era imortal, mas morreu na cruz. Não teve pecados, mas pagou pelo pecado de todos. E qual é a marca essencial da doutrina cristã ortodoxa? O paradoxo. O que vem a ser o paradoxo? Um conceito que é ou parece ser contrário ao comum. A declaração aparentemente verdadeira, mas que leva a uma contradição lógica. E qual é a evidência que a doutrina cristã ortodoxa é herética? É justamente o seu paradoxismo, pois algo não pode ser ortodoxo e paradoxal ao mesmo tempo. E por que isso? A lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, proposições e suas regras. Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Lógica tem a origem da palavra grego logos, que significa razão, argumentação ou fala. Veja,
ortodoxia quer dizer pensamento correto. Então, um pensamento correto, por essência, por definição, ele não pode ser paradoxal, porque paradoxal é aquilo que contraria a lógica. E o que vem a ser a lógica? A lógica é uma ferramenta que nós usamos para conseguir pensar corretamente. Ou seja, o nosso pensamento, para ele ser correto, ou seja, ortodoxo, ele tem que seguir, observar algumas regras, os princípios da lógica. Se o pensamento ele viola os princípios elementares da lógica, por definição, ele não pode ser ortodoxo, ele não pode ser correto, ele está desviante, ele é paradoxal. Logo, o paradoxo é o contrário, é o antônimo de ortodoxo. Portanto, se uma doutrina ela é, na essência, paradoxal, é evidente que ela não pode ser ortodoxa. E não sendo ortodoxa, é evidente que não procede de Deus Altíssimo. Deus louvado seja, não é contraditório, tampouco sarcástico, ao dotar o ser humano de faculdades mentais refinadas como a lógica e, ao mesmo tempo, impor uma crença que viole essa mesma lógica. Veja, seria a gente dizer uma blasfêmia em relação ao Deus Altíssimo, que ele poderia ter estruturado, imposto ao ser humano uma fé que contraria os conceitos elementares da lógica que ele mesmo criou. Certo? Então, nós vimos que a doutrina ortodoxa cristã ela é baseada em paradoxos consistentes, em afirmações totalmente conflitantes, que Cristo Aleyhi Salam era homem e ao mesmo tempo é divino. Aí já tem um paradoxo. Ou um ser é humano ou um ser é divino. E ainda que pudesse se afirmar uma fusão dessas duas, então eram dois seres que estavam ali. Mas não, mesmo assim, eles afirmam que, apesar de ser humano e divino, era um só, não eram dois. O outro paradoxo, afirmando que Deus Altíssimo ele é um Deus único e ao mesmo tempo ele é trino, ele é três. Ele é um em essência, mas plural na sua manifestação, na sua personalidade. Isso é uma outra afirmação paradoxal. Então, muito se pega os textos cristãos para provar que Cristo Aleyhi Salam era um homem conforme o próprio texto cristão, conforme o próprio texto expressamente diz. Mas isso não abala em nada os defensores da ortodoxia, porque o texto foi feito para efetivamente afirmar de forma expressa e categórica tanto a humanidade de Jesus Aleyhi Salam como a sua suposta, subhanallah, sua suposta divindade. Então, a doutrina, o texto, tudo foi formado para que, na essência, fosse paradoxal, porque esse paradoxo faz parte, é da essência da doutrina cristã. Bem, chegamos ao final dessa série. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de compartilhar. Nos vemos na próxima, inshallah, já abordando outros temas. Se tiveres alguma dúvida ou consideração, não se esqueça de deixar no comentário aqui do vídeo ou compartilhar lá no nosso grupo no Telegram. Salam, até a próxima.